Este é o Pan News Curitiba. Estamos de volta com o Pan News Curitiba, agora 10h33. Seguimos até meio-dia, trazendo muita informação. Nesse momento, a temperatura é de 12 graus. Economia. A análise descomplicada na Pan News Curitiba. Patrocínio Deborcate. Tradição e rentabilidade nos endereços mais desejados de Curitiba. Acesse deborcate.com.br. Vamos lá, enquanto os lucros das operadoras de planos de saúde mais que dobraram no Brasil, o consumidor segue apertando o cinto, para manter o acesso a um serviço que é essencial. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os lucros do setor passaram de 3 bilhões para quase 7 bi apenas em um ano, um aumento de 122%. Bom, em meio a essa realidade surge sempre uma dúvida, O que justifica alguns reajustes dos planos? Para esclarecer esse tema que impacta diretamente o bolso das famílias paranaenses e brasileiras, a gente recebe aqui no estúdio Vanderlei Machado, que é consultor e especialista também do setor. Vanderlei, bom dia, bem-vindo ao Pan News. Bom dia, que alegria estar aqui com vocês. Vamos lá. Bom, é previsto em contrato e é importante que se diga, há uma distinção entre eu trabalho na empresa, eu tenho o plano corporativo, eu tenho um plano individual ou eu tenho o plano da minha empresa. A depender sempre no aniversário do contrato, há essa previsão ou possibilidade de reajuste, sempre por um índice ou acaba variando esse índice? São dúvidas comuns, que o pessoal tem. Certeza, são dúvidas bem comuns, E depende muito mesmo da contratação, do segmento de contratação que o cliente teve. Então, se o cliente é um cliente que contrata o plano particular, seja planos individuais, planos familiares, contrata diretamente com a operadora, aí o índice, a ANS estabelece anualmente, inclusive nós estamos aí para receber o índice anual da ANS, que é um teto que a ANS estabelece para todas as operadoras que comercializam planos individuais, que tem clientes com planos individuais na sua carteira, é um teto, Por exemplo, o teto neste momento, que foi indicado o ano passado, que está valendo ainda até que seja divulgado o novo, é 6,91%. Então, à medida que o contrato do cliente faz o aniversário naquele mês, ele recebe o reajuste. A maioria das operadoras acabam seguindo o teto da ANS. E dos demais planos, por exemplo, empresarial, alguma coisa assim, daí a regra muda? A regra muda, Então, os planos Porte 1, que são planos conhecidos na nossa regra técnica, que são os planos até 29 vidas, nós conhecemos como os planos PMS, E esses planos, normalmente, as operadoras, elas, por uma orientação da própria ANS, ela faz o agrupamento da sua carteira de clientes, que são clientes empresariais Porte 1, até 29 vidas. E ela estabelece o índice de reajuste para essa carteira toda que ela tem. Então, por exemplo, a operadora A, ela estabelece para sua carteira de clientes Porte 1 o índice de 20% de reajuste. O ano passado, o índice varia muito entre uma operadora e outra. Variou, a operadora que fez o menor reajuste teve 11% de reajuste anual, mas teve operadoras que chegaram a atingir 22% na sua carteira de clientes Porte 1, E tem aí o Porte 2, que são clientes a partir de 30 vidas, E aí muda bastante, porque mudam as regras, inclusive, de comercialização estabelecida pela lei, que a partir de 30 vidas, a empresa que contrata, ela até nem tem mais regime de carência, Já entra com toda a cobertura disponível. Então, por isso que também a regra de reajuste é outra. Aí sim, é por cada CNPJ negociado. É interessante. E no caso dos 22%, bom, a depender do tamanho da empresa ou a forma, como você absorve esse aumento, é aí que acaba gerando um medo ou uma surpresa muito grande por parte de alguns clientes que durante o primeiro ano está tudo certo. Vem o reajuste e fala,
puxa vida, mas ficou caro. E aí aquelas cláusulas, pode trocar, portabilidade, não, quero cancelar, não quero mais, está muito caro. Como é que isso tem funcionado e como vocês que estão nessa ponta ali, atuando diretamente, têm observado esse comportamento do mercado? Acaba se tornando muito comum o fato de um cliente fechar um plano. Bom, passa o primeiro ano, tudo certo, tem cobertura, tem até ou não a participação, paga. Agora, quando tem um reajuste, ele vai lá bater na porta do corretor, do consultor e falar assim, não, tá pesado demais. Como é que vocês têm observado isso? Isso acontece, né? Já acontece antes do primeiro ano, porque normalmente o cliente recebe o índice que ele vai ser reajustado com 30 dias antes, né? Então, ele já procura o corretor. Quando ele recebe um reajuste, que ele entende que é um reajuste até extorsivo, ele já busca o corretor, já vai ver as alternativas que tem no mercado, né? A maioria dos contratos são contratos de 1 ano, né? Agora as operadoras já têm contratos de 2 anos, também 24 meses, né? Tem as regras para isso. Se cancela antes do prazo, tem as multas contratuais, mas aí depende. O cliente ele faz a conta, né? Às vezes vale a pena pagar uma multa e mudar o plano, porque o reajuste, se o cliente recebe um reajuste aí de 20% numa PME, porte 1, como eu falei, ele vai analisar para quanto vai o plano dele, né? No porte 1, normalmente, né, como todo mundo recebe o mesmo reajuste, acontece do cliente muitas vezes continuar no plano, absorver, né? Depende muito da tabela que ele contratou o plano, porque o percentual vai ser em cima da tabela que ele está pagando. E a tabela de comercialização, na hora da comercialização, as operadoras também hoje estão fazendo algumas campanhas de vendas, né? Por exemplo, tem operadora no mercado atualmente que está dando desconto na tabela de venda. Então existe a tabela do produto, do porte 1, e tem operador que está dando 10% de desconto hoje na tabela. Se ele recebe um reajuste daqui a 1 ano de 18% por aí, ou seja, ele na verdade já foi beneficiado com 10% lá atrás. A operadora vai lembrar o cliente disso, tá? Tá bom? Então é uma negociação. Agora, nas empresas porte 2, aí a coisa já há uma negociação forte mesmo entre a operadora e o CNPJ. Muda bastante, né? Muda. Inclusive, você que está nos acompanhando, a gente está conversando com o Vanderlei Machado, falando sobre essa questão dos planos de saúde, né? Até para entender de que maneira funciona o cálculo, essa questão do que a cada ano acaba acontecendo. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, mande para a gente através da nossa live no YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC, ou pode mandar também no nosso WhatsApp, o 419-8418-1071, 98418-1071. Vanderlei, de que maneira entender como funciona a composição do cálculo desses reajustes? E é interessante, né? No caso do individual, bom, há um teto, muitas vezes as operadoras seguem ali esse teto, como você explicou. Agora, quando não tem, ou a depender do tamanho, né, da empresa, vai ser com base no critério de utilização. E não só também, o plano individual também, né? Essa questão da utilização, do quanto aquela pessoa acaba se valendo do plano, e quanto mais se usa, bom, necessariamente mais pode se pagar. É mais ou menos nessa lógica ou não? Sim. Essa é uma questão, assim, ela é simples de explicar, mas bastante complexa de executar. Uhum. É bem difícil. Mas vou colocar de forma simples, né, para que o ouvinte entenda. Bom, o índice é o IPCA. Então, o primeiro índice de inflação que é calculado é o IPCA. Mas aí envolve também a inflação médica, que na nossa área é chamada, que nada mais é do que os custos médicos hospitalares, que aumentam bastante ao longo do ano. E à medida que vão chegando novos procedimentos, e hoje em dia tudo que chega é algo que é extremamente tecnológico, e sendo tecnológico muitas vezes depende de equipamentos que são importados, materiais, enfim, importados, e aí a gente já está falando de uma economia de uma forma geral, né? Porque muita coisa é comprada lá fora, importada, aí vem custo de dólar, enfim. Então, assim, o índice é o IPCA,
os custos médicos hospitalares e, claro, a sinistralidade, que nada mais é do que a utilização da carteira ao longo do ano, né? Isso vale para a ANS, que estabelece esse teto para a pessoa física, como as operadoras fazem esses cálculos dentro da sua carteira para reajustar o porte 1 e também na negociação entre os CNPJs a partir de 30 vidas. Ô, Vanderlei, um outro aspecto importante da gente observar é a questão de que quando se precisa ou de um serviço que normalmente custa mais, né? A questão do home care ou a depender um outro tratamento, né? Que às vezes não há comprovação ou não está no rol de procedimentos, é a partir da negativa que muitas vezes essa relação entre a empresa, ela acaba sofrendo algumas ranhuras, né? Porque às vezes o próprio paciente ou a família se faz valer da justiça e em muitas situações para que aquele direito seja atendido, o direito ao atendimento ou do serviço. Isso também é uma prática bastante comum. Como que vocês têm observado essa realidade que também está posta? A judicialização é uma realidade bastante dura que as operadoras estão sofrendo bastante com isso, né? Há o questionamento por parte dos clientes para se ter aquele atendimento, aquele procedimento coberto, né? E aí o cliente ele apela para uma busca judicial, né? E normalmente o judiciário ele favorece sempre o cliente. Ele favorece sempre o cliente e determina a cobertura. A operadora, ela acata essa determinação, mas depois ela chama o cliente para uma conversa, enfim, para uma negociação, né? Mas a priori, até dependendo da urgência, da necessidade daquele procedimento, que acontece muita judicialização em situações assim de alto risco da saúde até a vida daquele paciente. Aí nesse caso o judiciário ele realmente ele autoriza e determina que a operadora libere aquele procedimento, mas não significa que a operadora não vá se defender e depois não vá chamar esse cliente para uma negociação. Já que você falou em negociação, hoje para quem não consegue pagar um plano de saúde, tem alguma alternativa? Né? É possível negociar? Falar, não tá encaixando, existem outras modalidades, como é que tem se comportado essa realidade? Tem, varia bastante, né? Porque muitas vezes se o cliente ele tem um plano de saúde, que eu particularmente chamo de um plano de saúde mais encorpado, que é aquele plano que ele tem livre escolha no atendimento da rede, hospitais com uma rede mais ampla, até uma abrangência nacional, e ele recebe um reajuste, ele pode estar negociando um plano regional, com uma cobertura. O rol de cobertura é o mesmo, isso vale para todas as operadoras, não importa se ela é uma operadora regional ou nacional. Mas, se ele quiser diminuir um pouco a sua área de abrangência, de cobertura, a rede de atendimento, ele pode negociar quando vence no aniversário da proposta dele na própria operadora, ou ainda ele pode buscar o mercado. Aí é que ele busca o corretor. Essa questão tem um impacto direto no preço, né? Totalmente. O plano regional, nacional. Totalmente. Etc. Os planos de saúde analisam isso, porque se você amplia tua área de abrangência, né, para nacional, o risco da operadora em cobertura ele aumenta também, né? A rede de hospitais que você vai ter naquele produto também altera o preço. E a faixa etária do beneficiário, né? O beneficiário ele tem esse reajuste também que é importante dizer, sabe? A questão da faixa etária. Então, se eu tenho 43 anos e pulo para 44 anos, assim, eu ganho de aniversário um reajuste. Meu presente, meu bolo de aniversário vem junto um reajuste no plano de saúde, infelizmente, tá? Então, a cada 4 anos, né, de 18 anos a 23 e depois a cada 4 anos, tem o reajuste por faixa etária. Esse reajuste aí pode acontecer ao longo do ano e ainda tem o reajuste anual que incide. Então, nesse ano que você faz aniversário, que se muda de faixa etária, você acaba recebendo 2 reajustes. É dolorido.
Um aspecto importante, como é que está a questão, se de fato segue valendo, ou melhor, se passou a valer, a questão do cancelamento unilateral. Hoje os planos podem avisar o beneficiário, né, o cliente, de que estão rompendo aquele contrato, ou que não é mais interessante para a operadora seguir com aquele contrato, com aquele atendimento. Como é que está esse aspecto? Nos planos empresariais, sim. Nos planos particulares, pessoa física, né, contratados pelo CPF, o cliente perde seu plano se ele deixar inadimplente por mais de 60 dias. Aí ele perde e a operadora rompe o contrato com ele, né? Mas fora disso, não. A operadora, ela não pode romper o contrato de um cliente pessoa física. Um aspecto importante que você comentou sobre essa questão da migração de planos mais completos para esses planos mais básicos. Bom, tem uma consequência disso, né? Não sei se o aspecto da questão dessa não desassistência, continua tendo uma assistência, mas não da forma como era. Claro, há a contrapartida financeira. Mas assim, eu vou dizer para você, a gente trabalha no nosso dia a dia com todas as operadoras de planos de saúde, tá? E todas elas têm seus diferenciais, porque o rol da ANS vale tanto para uma grande quanto para uma menor. Mas todas elas cumprem a legislação. Aí, cada uma tem seu sistema de liberação de atendimento, cada uma tem suas regras internas e tudo mais, mas todas elas vão cumprir o rol. Nenhuma delas vai deixar o cliente sem assistência. E tem funcionado muito bem, né? Então, aqueles clientes que, porventura, entendo que a operadora não está cumprindo o seu papel, ele também tem mecanismos hoje de reclamação muito acessíveis. Com o celular na mão, ele não precisa sair do sofá da casa dele para ele abrir um chamado de reclamação na própria operadora. E se a instância da própria operadora não resolver internamente, ele tem outros meios para ele buscar também, e ele vai ser atendido em 72 horas. Wanderley, para já caminhar para o final da nossa entrevista, muito tem se falado sobre essa questão de inteligência artificial, tecnologia. Você mesmo acabou de falar sobre esse aspecto do telefone. De que maneira o próprio setor tem visto, né, a implementação dessas ferramentas para facilitar os dois lados, tanto as operadoras, né, de planos de saúde, como até mesmo o cliente? Transparência, redução de custo. A gente consegue visualizar aí um futuro, um cenário interessante? Isso aí realmente eu vejo que é a grande mudança do setor que nós vamos viver. Nós já estamos vivendo ela com uma velocidade muito grande. Eu vou dizer para vocês assim, eu tenho hoje uma experiência, eu trabalho com plano de saúde desde 1993, então eu tenho já uma cancha boa aí no segmento. Mas eu não sei dizer para vocês como é que vai ser a venda de plano de saúde daqui a 2 anos. Tal é a velocidade da tecnologia. As transformações. Né? As transformações e tudo mais, não sei dizer. Como não imaginava, após pandemia, a aceleração que nós tivemos, né, nas vendas de plano de saúde. Para você ter uma ideia, até a pandemia, a maioria das operadoras, a venda era no tete-a-tete, no papel. O vendedor tinha que ir lá visitar o cliente, colher assinatura e conversar com o cliente. Existia até um humanismo muito maior, né? Vendedores antigos gostam muito desse tete-a-tete até hoje. E hoje, a maioria das vendas são realizadas todas online. Então, a IA vem, está aí, é realidade. Isso faz com que as informações para os clientes, elas estejam no momento que ele quiser. Então, se eu quiser uma informação, tudo que eu estou falando aqui para vocês está ali, é só buscar que você tenha a informação na ponta, na hora. E a IA vem para dar essa velocidade ainda maior, né? E a credibilidade, o acesso. Quem trabalha sério não vai ter problema, não. Com certeza. Wanderley Machado, consultor, especialista na área, falando sobre essa questão dos planos de saúde. Quando que deve sair o martelo batido do reajuste? Eles até estavam comentando há pouco. Normalmente o prazo é o mês de maio, né? Já passou um pouquinho? Já passou um pouquinho. Ano passado eles também atrasaram um pouquinho e soltaram, se eu não me engano, em junho, o início de julho.
São negociações que estão sendo feitas, eu acredito isso, não tô lá junto com eles para conhecer esses bastidores aí, mas certamente a INS está tendo bastante trabalho para chegar nesse índice e está negociando bastante com as associações das operadoras de plano de saúde, com as próprias operadoras, está negociando, né? Então, está todo mundo sob uma pressão muito grande, porque nós estamos vivendo um momento da nossa economia que a inflação está alta, né? A Selic está nas alturas, né? Então, tudo isso influencia o setor. Então, deve sair agora, na minha opinião, eu acho que sai no máximo até o final do mês de junho aí, sai esse índice. Oremos, né? Seguimos na torcida. Vanderlei, para quem ficou interessado nessa nossa conversa, quer encontrar mais conteúdo e até acompanhar, né? Bater um papo contigo, fique à vontade para deixar teus canais de comunicação, rede social e tudo mais. O contato nosso lá é no 3888.000, né? Pode falar o nome da empresa? Pode, claro. É Alcross Corretora, né? Hoje nós temos várias unidades aqui em Curitiba e até no Brasil, né? São 59 unidades da corretora no Brasil. Nossos corretores estão espalhados aí por todo o território nacional e vocês podem nos buscar através aí de todos os meios que a gente tem aí para atendê-los. Tá aí, Vanderlei Machado, conversando conosco aqui no Pan News Curitiba. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia, sempre à disposição. 10h53.